Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Preciso admitir, o espírito de Copa do Mundo já tomou conta da minha rotina, já tomou conta dos meus pensamentos, e é justamente sobre o Mundial que nós vamos falar nesse episódio do podcast. Vamos falar muito sobre a seleção da Alemanha, como ela chega pensando em seu quinto título mundial, quais as perspectivas da equipe comandada por Julian Nagelsmann. E para me ajudar nessa tarefa, eu recebo ao meu lado, virtualmente, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Tudo bem sim, xará. Olá a todos os nossos ouvintes. Essa sensação eu também compartilho. Eu até me esforcei herculeamente a acompanhar algumas coisas já de Copa do Mundo, de dar os nossos pitaquinhos com os nossos familiares, nossos conhecidos, a respeito da seleção brasileira, aquilo que a gente vê também dos outros. A gente passa pela rua, eu, por exemplo, ontem, indo para a igreja, eu encontrei um senhorzinho varrendo a rua na Penha, aqui no bairro, no Rio, e comentando, pô, tem que estar de olho na França, o Dembélé, o Mbappé, tem que estar de olho. Então, esse clima é realmente, assim, eu acho que é um clima gostoso, e eu acho que o que faz ele tão especial é o tempo de 4 em 4 anos, né? Essa saudade que é gerada faz bem. E a gente vai falar um pouquinho aqui do que Julian Nagelsmann e seus 26 jogadores podem aprontar neste Mundial inédito, né, de 48 equipes. Nessas perguntas, né, se alguém tá tudo bem, normalmente a gente provoca uma resposta automática de sim, mas como talvez alguns tenham notado, a voz do xará não tá naquele 100% que a gente está acostumado a ouvir, mas como um bom jogador de grupo, ele tá bravamente participando desse episódio do Chucrute FC para contribuir nesse debate, né, sobre Copa do Mundo, sobre o que esperar da seleção da Alemanha. Então, enquanto o xará se recupera, termina de se recuperar dessa gripe que acabou atacando ele nos últimos dias, a gente fala um pouco aqui sobre Copa do Mundo e sobre seleção da Alemanha. Bom, a Alemanha que já está convocada, claro, chegou justamente nessa segunda-feira, dia em que estamos gravando esse episódio do Chucrute FC, ao seu centro de treinamento na cidade de Winston-Salem, no estado da Carolina do Norte, lugar que ela vai chamar de casa nos próximos dias, nas próximas semanas. E nós aqui do Chucrute FC chegamos para esse episódio especial de prévia da Copa do Mundo, para falar sobre essa Alemanha que vem de uma sequência de 9 vitórias consecutivas. É importante a gente colocar esse número sob contexto, porque nesse período a gente tem 2 vitórias sobre a Irlanda do Norte, 2 sobre Luxemburgo, Eslováquia, além dos 4 amistosos que foram disputados nesse ano, então o nível de desafio não foi lá tão alto, mas a última vez que a Alemanha conseguiu uma sequência invicta tão grande foi lá em 1980, e essa sequência incluiu um título de Euro. Então a Alemanha chega com esse bom caminho, com esses bons resultados para os Estados Unidos. Os adversários da Alemanha na fase de grupos já devem colocar um degrau de desafio mais relevante do que esses amistosos disputados mais recentemente, e também dos desafios que a Alemanha encarou nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Não exatamente na estreia contra a estreante Curaçao, mas Costa do Marfim e Equador, os outros 2 integrantes do grupo que é encabeçado pela Alemanha, devem trazer um desafio bem relevante para a equipe comandada pelo Julian Nagelsmann. E antes da gente entrar nos nossos tópicos para esse podcast, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC e lembrando de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho também em relação à produção de vídeos, que a gente começou mais recentemente. Ou seja, você pode acompanhar a gente de diversas formas, nos nossos podcasts, agora também nos nossos vídeos curtos, fazer aquele agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também já começaram a sua cobertura da Copa do Mundo, trazendo as principais informações da seleção da Alemanha. E vamos lá, xará, o Julian Nagelsmann e seus jogadores já estão nos Estados Unidos, já estão no continente que vai sediar a Copa do Mundo.
venceram esses seus últimos amistosos antes do início do torneio, venceram a Finlândia ainda em território alemão e mais recentemente venceram os donos da casa, os Estados Unidos, jogando em Chicago. E agora o próximo desafio já é pela Copa do Mundo. E o Julian Nagelsmann ainda, pelo que parece, ainda tem algumas dúvidas, ou pelo menos ainda faz algum mistério sobre qual vai ser o time titular para essa estreia diante de Curaçao, diante da equipe estreante de Curaçao. E, Xará, para a gente iniciar o nosso debate, eu levanto 3 pontos específicos em relação a dúvidas que eu, pelo menos, tenho. Na lateral esquerda, David Raum parecia um nome certo para ser titular, mas foi o Nene Brown que começou os 2 amistosos que eu acabei de citar, contra a Finlândia e contra os Estados Unidos. E isso parece ter colocado uma pulga atrás na orelha de todo mundo, porque o Nene Brown parece ser um concorrente muito forte agora nessa briga para ser titular. Além disso, a gente tem a questão do meio-campo. Chegando para a Copa do Mundo, chegando para esse período de preparação da Alemanha, o Goretzka parecia que ia ter mais moral. Quem sabe até sendo titular em um desses amistosos ou nos 2 amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Mas Pavlovic e Mecha começaram as 2 partidas disputadas nos últimos dias. E além disso, tem a questão de lamentar em relação ao Lennart Kahl, que parecia estar encaminhando sua vaga no time titular da Alemanha, ali pelo lado direito do ataque, mas se lesionou, acabou sendo cortado, e agora a gente tem uma lacuna aberta. Quem será que vai ocupar esse setor, esse lado direito do ataque alemão? Será um outro ponta, como o Sané ou Levelin, que já haviam sido convocados inicialmente pelo Nagelsmann? Será que o Edraogo, convocado para substituir o Lennart Kahl, vai receber uma chance como titular logo de cara? Ou será que vai alguém de outra posição para ocupar essa vaga? Bom, são algumas perguntas que para mim ainda estão em aberto, Xará, e queria ouvir sua opinião sobre essas dúvidas, sobre esses mistérios que a gente ainda tem no time titular alemão. Bom, são várias, né? Acho que a primeira, na defesa, acho que o Nene Brown, acho que é um equilíbrio em relação ao David Raum, né? Essa lateral direita da Alemanha, assim como a gente tem aqui no Brasil, é um problema grave. Acho que o Nene Brown é um jogador ofensivamente muito bem dotado, assim como o Raum, acho que a questão maior se sobrepõe um pouco mais da defesa. Acho que o Nene Brown é um pouco mais equilibrado nesse aspecto, é um lateral capaz de fazer boas, que o, o mundo do futebol, o mundo ali das comissões técnicas tratam como diagonais, né? Fazer sustentar um pouco mais a sua posição, guardar um pouco mais sua posição defensiva e liberar o corredor oposto. Eu acho que o Nene Brown tem boa essa capacidade interessante, e sem contar que é um lateral que logicamente também não perde nada no ataque. A gente viu, por exemplo, até para dar um exemplo prático, ele participar bem do gol do Sané no 2-1 aí no jogo contra os Estados Unidos. Então eu acho que é um lateral completo, um lateral equilibrado, um pouco diferente do Raum, que é um lateral de muito vigor, físico e muita vocação ofensiva. Ele foi formado no Greuther Fürth, que jogava-se com 3 zagueiros, e ele tinha muita liberdade para jogar no corredor. Ele, por um lado, e o Marco Meyerhofer pelo outro. Então, são jogadores que sempre tiveram, principalmente o Raul, mais essa liberdade, menos preocupações defensivas em boa parte da sua carreira. Também no Hoffenheim também jogava nesse sistema durante longos períodos. No meio-campo, eu acredito que o Mecha e o Pavlovic se sobressaem um pouco em relação ao Goretzka pelo momento, cara. Eu acho que eu sempre fui um crítico assíduo do futebol do Mecha, mas também tem que ser justo e dar o braço a torcer quando ele vai bem. Ele foi um dos melhores jogadores, talvez o jogador mais regular do Dortmund nos últimos anos não, na última temporada, e faz por merecer, pelo momento principalmente, essa titularidade. Eu acho que o Pavlovic é um jogador que a gente está tentando colocar ele aqui no meio-campo, mas ele pode ser o lateral direito, ele pode ser o ponta, ele pode ser o meio-campista e formar essa dupla, esse encaixe. Então, eu acho que
eu acho que eu preferia ter uma dupla Imetia e mais alguém no meio-campo. Eu acho até porque o Imetia é um jogador que, por mais que seja um pouco mais alto, um pouco mais pesado, é um jogador que é equilibrado. Ele consegue ter um pouco de passada um pouco mais larga, consegue ajudar ali roubando a bola nessas situações de transição defensiva que serão muito comuns nos jogos da Alemanha. Não só pelo estilo que o Nagelsmann gosta, mas pelos rivais mesmo. O Equador não vai ir de peito aberto, não vai querer trocar posse com a Alemanha. Curaçao, então, nem se fala. E a Costa do Marfim também é uma equipe que vai apostar no jogo de transição, até pelo talento individual e características de seus jogadores. Então, acredito que seja uma peça importante aí nesse sentido. O Goretzka, eu acho que ainda precisa é, provar um pouquinho mais, não que ele tenha feito um ano ruim, até foi um dos expoentes nessa fase final do Bayern, mas eu acho que pela questão de regularidade, pelo que apresentou na temporada como um todo, eu acho que o Metia sai um pouco à frente. E na ponta, eu acho que essa aí também é a posição que eu mais tenho dúvidas, porque o Sané é um jogador que o Nagelsmann tem uma predileção e sempre gostou, acho que nunca escondeu isso. Apesar às vezes, não só das lesões, mas também, é, enfim, do comportamento do próprio Sané, defensivo principalmente. Mas assim, é um jogador que tecnicamente é muito, muito forte, muito bom. O gol que ele fez também no final de semana prova que ele, apesar de estar fora de um grande centro do futebol, ele nunca desaprendeu a jogar bola. E fez uma boa partida. Eu acho que até mesmo de jogos do Sané que eu vi nos últimos anos, esse foi um dos melhores, por incrível que pareça, contra os Estados Unidos nesse final de semana. E o Ouedraogo, eu acho que é um garoto, acho que é um garoto bom e que também dá essa versatilidade pode jogar como um 8, pode jogar no lado, e é um jogador um pouco diferente em relação ao Sané. O Ouedraogo é um cara mais de condução, é um cara de arrasto. Se a gente for fazer uma comparação um pouco chula, ele é o Danilo mais jovem e um pouco mais baixo, e um pouco menos forte fisicamente, mas é um jogador com esse perfil. O Sané não, o Sané é o ponta que vai trazer para dentro, vai finalizar de fora. Então, a gente tem que também entender que perfis o Nagelsmann vai querer pro outro lado, para poder complementar essas características, e que eu acredito que seja um ponta também com essa questão de trazer um jogo um pouco mais para o centro, até para gerar mais associações com o Musiala ou Haver, o Musiala ou Wirtz, e, e assim fazer com que a Alemanha trabalhe bem ali o seu jogo por dentro. Então eu acho que vai acabar se pautando um pouco a experiência do Sané e a característica e o estilo de jogo do jogador atualmente do Galatasaray. O Lennart Kau, ele nem é exatamente esse ponta que vai sempre no 1 contra 1 pelo lado do campo. A gente viu ele trabalhando numa região mais central ao longo dessa temporada no Bayern de Munique, muitas vezes substituindo o Musiala, né? Principalmente enquanto o Musiala ainda estava afastado por lesão. Mas nas vezes em que o Nagelsmann usou o Lennart Kau aberto ali pelo lado direito, como esse cara do drible, do 1 contra 1, o Cal respondeu muito bem, né? Já desde a data FIFA de março, o Cal foi colocado ali nessa posição e teve boas atuações. Isso continuou no jogo contra a Finlândia, o primeiro jogo depois da convocação para a Copa do Mundo, e ali parecia certo para mim que o Cal seria o cara, seria o titular desse lado do campo, desse lado do ataque alemão. E agora, com a infelicidade da lesão dele, o Nagelsmann acaba chamando um outro jogador que também não é um ponta direito clássico, longe disso. O Xará, você já passou os detalhes, as características, né, do Ouedraogo. Ele é ainda mais um cara de região central do campo. No Leipzig ele não atua aberto pela direita, ele é esse camisa 8, né, que o Xará mencionou. Então aí fica a minha dúvida, né, sobre quem vai ser colocado ali do lado direito, porque eu particularmente imaginava
um cara mais aberto, um cara que desse amplitude, porque enquanto a gente tem o David Raum ou o Nene Brown pelo lado esquerdo, né, na lateral esquerda, atacando o corredor, dando essa amplitude pela lateral esquerda, no lado direito, o lateral direito da Alemanha, melhor dizendo, é o Joshua Kimmich, que ele trabalha mais como um meio-campista do que como um lateral, quando a Alemanha tem a posse de bola e está instalada lá no campo de ataque. Então, sem o Lennart Kau agora, talvez falte alguém que possa cumprir essa função do lado direito, se não for o Leroy Sané. E é aí que acho que a chance acaba caindo no colo do jogador do Galatasaray. O que pesa contra ele é a irregularidade, porque da mesma forma que ele é capaz de ter atuações sólidas, como foi nessa partida contra os Estados Unidos, com gol e participando bem de algumas jogadas, ele é capaz também de passar alguns jogos totalmente despercebido e sem grande impacto na produção ofensiva da equipe que ele defende. Então, quem sabe a gente pode ver talvez Kai Havertz e Voltemade juntos como titulares, com Kai Havertz caindo um pouco mais pelo lado direito, tentando fazer às vezes ali de um ponta direita, mesmo que ele não seja um cara do 1 contra 1, do drible. Talvez a gente veja um meio-campista a mais, imagino que não seja o caso, mas acho que no final das contas o Nagelsmann vai apostar, pelo menos de início, no Leroy Sané, que, como você falou, Xará, é um cara de confiança, é um cara que vem sendo muito defendido pelo Nagelsmann em entrevistas coletivas. O Nagelsmann acho que vem notando essas críticas direcionadas à convocação do Leroy Sané, porque o momento dele na carreira definitivamente não é o melhor, está longe de ser o melhor momento da carreira do Sané, e o Nagelsmann vem saindo em defesa do seu jogador para dar uma moral para ele, para que ele siga com confiança e possa contribuir. E essa lesão do Lennart Kau pode fazer o Sané uma peça, pode trazer para o Sané uma responsabilidade ainda maior ao longo dessa Copa do Mundo. E bom, sobre as outras questões, né, eu ainda tenho minhas dúvidas na lateral esquerda. Acho que o David Raum vai começar a Copa do Mundo como titular, mas esses dois amistosos, começando com o Nene Brown, colocam uma sombra bem grande para cima do lateral do Leipzig. Acho que o Raum ainda vai acabar sendo titular contra a Curaçao, porque o Nagelsmann mencionou que o Raum acabou não participando contra a Finlândia acabou não começando contra a Finlândia por conta de questões físicas, né? Ele ainda não estava 100%. Mas, bom, essas dúvidas sobre qual vai ser o time titular da Alemanha, a gente vai começar a sanar no próximo domingo, quando a Alemanha entra em campo pela primeira vez nessa Copa do Mundo de 2026. Mas, para além dos nomes que a gente citou aqui nessa primeira parte do episódio, acho que a gente tem um time titular bem definido pela Alemanha, né? Com Manuel Neuer no gol, Kimmich como lateral direito, Schlotterbeck e Jonathan Tah formando a dupla de zagueiros. Essa dúvida entre Nene Brown e David Raum na lateral esquerda. Pavlovic e Nmecha, como já falamos, parecem já neste momento certos à frente dos zagueiros. E lá na frente, Havertz parece ser o homem mais avançado, também um homem de confiança do Julian Nagelsmann. Tem essa dúvida na lateral não, mas do lado direito, que possivelmente vai ser ocupada pelo Sané. E aí os dois caras que eu acho que são as grandes estrelas, os caras com maior potencial na seleção da Alemanha, Florian Wirtz e Jamal Musiala. Dois jogadores que, como eu falei, têm muito talento, são capazes de produzir arte com os pés, mas que não atravessam um momento particularmente positivo, né, Xará? O Musiala vem de uma lesão gravíssima sofrida na Copa do Mundo de Clubes do último ano. Ele até voltou aos gramados relativamente cedo, né, pensando em Copa do Mundo, voltou aos gramados em janeiro, mas acho que é fato que ele ainda não recuperou o futebol que a gente se acostumou a ver o Musiala colocando em prática, um futebol de dribles, de lances geniais que bagunçam a defesa adversária. O Musiala teve um segundo semestre, uma segunda metade de temporada 25-26 discreto pelo Bayern de Munique. E o Florian Wirtz
se mudou de Leverkusen para Liverpool há aproximadamente um ano, e o primeiro ano dele lá na Inglaterra também não foi como a gente esperava. O primeiro ano dele de Liverpool foi de muitos altos e baixos, gerando alguma desconfiança no torcedor do Liverpool. O clube investiu pesado, investiu 125 milhões de euros para contratar esse meia junto ao Bayer Leverkusen. Então, Xará, apesar de a gente saber que tem muito talento nessa dupla e apesar de a gente saber que eles são capazes de fazer essa Alemanha produzir bom futebol, o momento dos dois não é tão positivo, não inspira muita confiança chegando nesse Mundial, não é? Sim, sim, isso aí eu acho que é um fato. Mas eu confio muito no Nagelsmann, apesar do seu jeitão, às vezes um pouco teimoso, às vezes um pouco contraditório, de conseguir recuperar o ritmo deles, né? Principalmente o Musiala, pois ele conviveu e ajudou a desenvolver e florescer esse talento que o Musiala é, sabe? Eu acho que a questão do Wirtz tem uma questão um pouco maior, é uma mudança de liga, uma liga que parece ultimamente uma grande luta de UFC e pouco futebol, o espaço é menor e jogadores fisicamente muito fortes. Então a gente sente, logicamente, o contexto onde ele estava também, o Liverpool um pouco mal com o Arne Slot nessa temporada. Não foi, eu acho que um contexto também favorável com que ele se adaptasse e conseguisse ter a confiança que ele tinha no Leverkusen. É, eu acredito que principalmente nessa força do Nagelsmann, eu acho que em resumo é isso. Eu acho que o Nagelsmann é capaz de posicionar esses dois jogadores em zonas que eles se sintam confortáveis no campo, consiga é, potencializar, até porque muitos jovens jogadores com o Nagelsmann, tanto em Leipzig, no Hoffenheim e no Bayern, conseguiram florescer sobre o seu trabalho, sobre o seu comando. E acredito que é isso, sabe? Eles têm tudo para crescer no decorrer da competição, principalmente. Eu acho que conforme o grau de dificuldade da competição for aumentando, e eles também recuperando o ritmo de jogo, principalmente o Musiala, acho que serão nomes, acho que fortes para a fase de mata-mata. Para a fase de grupos ainda, acho que vai ser uma fase de quase como se fosse um aquecimento das turbinas, assim, para esses dois. E acho que tem um nome aí que corre meio por fora, acho que se a gente fosse citar o tema passado, era o Denis Undav. O Nagelsmann não corre muito, não morre muito de amores, mas eu não consigo desconsiderar que o Denis Undav poderia ser titular desse time e pudesse talvez fazer por que não mudar um pouco a formação, fazer um 4-4-2 com o Havertz e o Undav sendo esse segundo atacante na frente e tal, enfim, devaneios da minha mente. É uma possibilidade mesmo. Estamos falando do segundo maior artilheiro da última temporada da Bundesliga, só atrás do Harry Kane, portanto, o alemão que fez mais gols na última edição da Bundesliga, vestindo a camisa do Stuttgart. E quando a gente fala de seleção da Alemanha e do momento vivido por ela, eu gosto sempre de trazer o cenário que a gente viu há 2 anos, o que para o futebol de seleções nem é tanto tempo assim, já que elas se reúnem com menos frequência que os clubes, as partidas relevantes são mais escassas também. Há 2 anos a gente tinha a Euro sendo disputada em território alemão e a Alemanha teve ótimos momentos naquele torneio, protagonizados especialmente por essa dupla, Wirtz e Musiala, dupla Vuziala. O brilho individual dos dois fez a Alemanha ter ótimos momentos dentro daquela Euro, fez a Alemanha chegar às quartas de final contra a Espanha. E àquela altura, muito se falava sobre aquele seu encontro entre as duas melhores seleções do torneio até então, mas a Alemanha não conseguiu superar o time espanhol naquela oportunidade, num confronto muito parelho, decidido só na prorrogação, com uma decisão de arbitragem muito questionável a favor da Espanha, naquele pênalti não marcado num toque de bola no braço do Cucurella. Então, não faz tanto tempo que a gente viu a Alemanha praticar um bom futebol, um futebol de bom nível, com Wirtz e Musiala
com Wirtz e Musiala sendo protagonistas e produzindo momentos de brilho, com dribles, com aproximação principalmente entre os dois, o Wirtz saindo do lado esquerdo do ataque e se aproximando do meio-campo, da região mais central onde estava o Musiala. E esses eram os melhores momentos da Alemanha, quando os dois se aproximavam, conseguiam combinar passes, conseguiam acionar os seus companheiros quando driblavam. Enfim, a impressão geral sobre a Alemanha atualmente não é muito positiva, acho que muito por conta da temporada e do momento recente dos dois, de Wirtz e de Musiala, que, como a gente já falou aqui, não viveram uma boa temporada em 2025-26. Mas se eles dois estiverem no mês deles, se eles dois conseguirem reencontrar o melhor futebol deles, que a gente já viu não tem muito tempo, acho que vai ser difícil vencer a Alemanha. Mas vamos ver se os dois, se o Nagelsmann consegue trazer de volta o futebol do Musiala. Vamos ver se ele consegue também fazer com que o Wirtz seja mais constante. A gente viu um Wirtz com um futebol muito bom, por exemplo, no amistoso contra a Suíça, disputado em março. A atuação dele naquela partida foi brilhante, mas já nesses amistosos pós-convocação não tiveram um nível tão alto. Acho que a grande esperança da Alemanha ter sucesso na Copa do Mundo passa pelos pés desses dois jogadores, os jogadores com maior potencial técnico desse elenco. E já nos encaminhando, Xará, para o último tema desse episódio do Chucrute FC, queria te ouvir sobre impressões mais gerais do time comandado pelo Julian Nagelsmann, sobre o estilo de jogo e onde você acha que essa Alemanha pode chegar na Copa do Mundo, apesar dos resultados ruins nas últimas Copas. Acho que é difícil imaginar uma nova queda na fase de grupos, até porque a gente tem, com todo respeito, a equipe de Curaçao dentro da chave, e é possível até que os terceiros colocados avancem ao mata-mata, aos 16avos de final. Queria te ouvir, Xará, sobre o que você pensa da Alemanha de maneira mais coletiva e até onde será que esse grupo consegue chegar na Copa? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou um grande fã de futebol de seleções. A minha seleção tá parada, só volta em 22 de julho contra o Vitória. E aí talvez eu vá ao estádio. Mas assim, tirando isso, os jogos que eu consegui acompanhar da seleção alemã foram jogos onde, infelizmente, a seleção não provou grandes coisas, né? Mas em que pese também, logicamente, seus contextos. Foi um amistoso contra os Estados Unidos, último jogo antes da Copa, todo mundo meio já de freio de mão puxado, tentando se preservar e não se lesionar, até porque o Lennart Kall no dia anterior já havia sido cortado. E contra a Irlanda do Norte, também na fase de classificação, o jogo para a Alemanha ali era meio desesperador, porque se havia uma certa incerteza sobre a classificação naquele grupo ali, o jogo na capital na sede da seleção em Belfast, lembrei, a capital da Irlanda do Norte. Então, foi um jogo onde a Alemanha ficou muito retraída e um gol do Voltemade foi o que definiu o placar. Mas assim, eu acredito que os rivais são rivais de bom nível para a gente entender em que pé a Alemanha está. Acho que principalmente os jogos contra o Equador e contra a Costa do Marfim são adversários um pouco mais fortes, um pouco mais poderosos. Logicamente, eu acho que a previsão que eu tenho nesse primeiro momento é que eu seja o líder do grupo. É uma seleção tecnicamente melhor do que as outras duas, mas eu também não acredito que chegue a semifinais, pare ali nas quartas, né? Eu acho que é um conjunto um pouco inferior aos outros, muitos outros. Eu acho que hoje Brasil e Alemanha se equivalem, então ali no mesmo patamar de chances de vencer uma Copa. Acho que tem seleções da França, da Espanha, da Argentina, um pouco acima do resto. E aí, no segundo momento, você tem já a Inglaterra, a Holanda, por que não o Japão, e Marrocos e Portugal, um segundo esquadrão, e num terceiro nível, aí sim, Brasil, Alemanha, Bélgica, Noruega, enfim, a gente tem
esses países correndo bem, bem por fora para conquistar o Mundial. É, assim, eu penso basicamente isso. Eu acho que a estreia contra a Curaçao, para quem gosta de futebol de clubes, vai trazer um elemento bem curioso, porque a seleção de Curaçao é o primeiro jogo deles de Copa do Mundo, é o menor país que a Copa do Mundo traz nessa edição, tanto em população, tanto em limite territorial, e nesse microcosmo de universo de país, tem um jogador da Bundesliga convocado, na verdade, que é o Jürgen Locadia, que jogou no Hoffenheim, jogou no Bochum, então tem um pouco de Bundesliga também no Curaçao. Então vai ser talvez uma chance aí de lei do ex, por que não? Porque Manuel Neuer, o Oliver Baumann jogaram contra a Locadia aí nos últimos anos na Bundesliga. E já que você trouxe esse assunto, dá para falar disso até em relação às outras seleções que estão no grupo, né? A Costa do Marfim tem o Yan Diomandé, por exemplo, que foi um dos grandes destaques da última temporada do Leipzig. A equipe do Equador tem o Piero Hincapié, que não está mais no Leverkusen, mas fez parte do time que ganhou a Bundesliga de forma invicta, se eu não estiver enganado. Fez parte daquele time comandado pelo Xabi Alonso antes de se transferir para o Arsenal. Então teremos alguns reencontros, alguns potenciais. Ele conhece os alemães, essa frase que a gente conhece tão bem de uns anos atrás, não é mesmo? Mas, enfim, agora voltando para o assunto principal desse tópico do podcast, eu também vejo a Alemanha fora de um primeiro patamar de favoritos para o título da Copa do Mundo. Acho que França e Espanha estão num patamar, estão numa prateleira sozinhos lá no alto. E aí, de repente, a Alemanha aparece num segundo ou terceiro grupos, um pouco abaixo também de Portugal e Argentina, talvez no mesmo patamar de Inglaterra, Brasil. Eu acho que a Alemanha está por aí, longe de ser uma das grandes favoritas, mas se as coisas caminharem bem pro lado dela, se a gente, por exemplo, como eu falei, tiver Wirtz e Musiala fazendo um mês praticando um futebol do nível que a gente sabe que eles podem praticar, aí eu acho que as chances da Alemanha crescem consideravelmente e a gente pode ver esse time chegando longe. A impressão que eu tenho visto dos alemães, dos veículos de imprensa, de alguns criadores de conteúdo, é mais ou menos essa: de que a Alemanha não está definitivamente entre as favoritas para a Copa do Mundo, mas de repente, a depender do contexto, a Alemanha tem talento para conseguir avançar e, quem sabe, surpreender para conseguir conquistar o seu quinto título mundial. É uma camisa pesadíssima, é um time que tem talento, por mais que ele esteja, de certa forma, adormecido nas suas principais peças. Então, há uma esperança de que a Alemanha pode ir longe no mata-mata, pode, quem sabe, ser campeã, mas num primeiro momento acho que é consenso de que a Alemanha não pertence à primeira prateleira de favoritos. Agora, uma coisa que também acho que acaba freando as expectativas em relação à Alemanha é o provável chaveamento que a gente vai ter nessa Copa do Mundo. Se a gente pensar que os favoritos vão ser os primeiros colocados de seus grupos e passar pela fase de 16 avos de final, a gente teria uma Alemanha e França já nas oitavas de final. Ou seja, se a Alemanha e França forem campeãs de seus grupos e avançarem para as oitavas de final, elas se enfrentam já nessa fase, o que é algo completamente inesperado. Inesperado talvez não seja a palavra certa, mas é um confronto precoce entre duas forças muito grandes do futebol mundial, e acho que diante da força que o elenco francês tem, seria um desafio gigantesco para a Alemanha, para o Julian Nagelsmann, mas quem sabe até lá o time não pode se encontrar. Zebras também podem acontecer e mudar o caminho das duas seleções nessa Copa do Mundo. Vejamos. Copa do Mundo é sempre cheia de mistérios, com algumas zebras. Vamos ver qual será o caminho da Alemanha e das outras seleções em busca do título mundial lá no mês de julho. Xará, tem algo a mais que você queira comentar? Algum comentário sobre a seleção alemã em específico ou sobre a Copa do Mundo? Assim, eu acho que eu só não quero uma coisa,
Eu só não quero que jogue Brasil e Alemanha para que a gente não fique dividido nessa história toda aí, porque é complicado. Pô, aí vai. Se cair um. Acho que a chance só é na final também. Então a chance eu acho que diminui com bastante frequência, mas assim. No fim Ah, das contas, eu quero que eu quero e torço para que a Alemanha faça um bom mundial. Eu acho que ajuda muito também na visualização poxa, de como a nossa liga está em franca expansão. Eu acho que valoriza um pouco também essa questão, porque é um dos países que, principalmente os europeus, a gente sabe que tem essa influência mais. A gente sabe como a Bundesliga ainda é um pouco vilipendiada pela situação do Bayern de Munique. Eu acho que uma boa campanha traz, joga a luz também no crescimento da Bundesliga. Enfim, eu vejo esse Mundial para a Alemanha nessa questão de revigorar o torcedor, porque veio de mágoas muito grandes e traumas muito grandes em 18 e 22, e vejo como essa chance de realmente de recomeço, de você desfrutar dessa entre-safra, porque, na boa, essa geração 01, 0, alguns 01, alguns 03, né, que foram convocados, até 07, né, o Edraogo 07 já. Então, você vê que nessa entre-safra e renovação que a seleção está passando, a gente precisa ter uma campanha forte aí para trazer o torcedor de volta. E essa, digamos, campanha positiva, né, em nome da Bundesliga pode ser feita não só pela seleção da Alemanha, mas também por jogadores de outras seleções que também vão estar presentes no Mundial. Citei o exemplo do Yan Diomandé, né, que vai estar defendendo a Costa do Marfim e que fez uma temporadaça vestindo a camisa do Leipzig. Pode ser um expoente também dessa Copa do Mundo, além, por exemplo, de Luiz Dias e Harry Kane, que a gente já conhece muito bem, são jogadores do Bayern de Munique e também podem brilhar por Colômbia e Inglaterra. Enfim, temos muitas possibilidades de expoentes representando a Bundesliga. E vamos ver se a Alemanha, enfim, consegue ultrapassar a barreira da fase de grupos. Dessa vez não é possível que não ultrapasse e que não chegue ao mata-mata dentro desse novo regulamento da Copa do Mundo. E antes da gente se despedir, né, quero só trazer uma informação rápida sobre futebol alemão feminino. Ainda mantendo o escopo de futebol de seleções, a gente viveu data FIFA, está ainda vivendo a data FIFA no futebol feminino, e a seleção da Alemanha confirmou sua vaga na Copa do Mundo do próximo ano, Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil. A Alemanha venceu a Noruega na última sexta-feira pelo placar de 2-0, conseguiu sua classificação, conseguiu já garantir sua vaga no Mundial do Brasil, numa chave que também, além da Noruega, também tem Áustria e Eslovênia. A data FIFA da Alemanha será encerrada já nessa terça-feira num confronto contra a Eslovênia, mas o que mais importa para a equipe comandada pelo Christian Wulff é que a classificação para o próximo Mundial Feminino já está confirmada, já está garantida no Brasil. Enquanto esse Mundial Feminino não chega, a gente já acompanha a Copa do Mundo masculina, seguiremos nos passos da seleção da Alemanha, acompanhando as principais novidades, acompanhando as principais informações, e ao longo da Copa do Mundo traremos mais episódios aqui do Chucrute FC, acompanhando o que vai fazer, o que vai produzir a equipe comandada pelo Julian Nagelsmann. Agradeço a você, Xará, por participar de mais um episódio do Chucrute FC. Agradeço novamente a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.